Eu acho que eu podia começar esse vídeo aqui colocando uns nomes aqui. Sabe aqueles de dedicatória de livro? Sabe? Fulano de tal, ciclano, receba esse vídeo em nome de Jesus. Pois é, a gente vai fazer um combinado aqui hoje. Você não vai ficar com raiva de mim depois do vídeo de hoje, porque eu sou sua amiga, sua irmã em Cristo, sua irmã mais velha em Cristo. E eu amo você. E tudo que eu falar aqui é pra tirar você da inércia. A gente tem um acordo, por favor? Porque às vezes Deus me pede pra eu falar uns negócios assim que não é muito agradável, aí eu tenho que falar, mas aí eu fico pensando como que você vai receber aí do outro lado. Mas é tudo pro seu bem, tá bom? Então promete que você tá proibido de ficar com raiva de mim hoje. Então, bora começar esse vídeo? Oi, meu amor! Muito bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Última terça-feira deste mês que não acaba nunca, abril. Quinta semana, é isso mesmo, Brasil? Quinta semana, quinta terça-feira do mês de abril. Jesus, que semana, que mêsinho extenso, não é mesmo? E eu vim aqui para bater um papo com você, direto do meu coração para o seu. E se você tá chegando agora e você não me conhece, muito prazer, meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã e eu sou psicóloga. E eu venho aqui todas as terças-feiras e às vezes as quintas-feiras para te ajudar a simplificar, desmistificar a sua vida cristã cotidiana por meio de conteúdos da Palavra de Deus associado a conhecimentos do comportamento humano, que é a minha área de estudo, e eu faço isso para que você possa avançar. Eu sempre gosto de dizer, e eu vou repetir, não me cansarei: conhecimento é poder, poder é governo, governo é domínio. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, gente, muito necessário. Na verdade, eu poderia dizer, né, que tudo aqui que eu falo é necessário, né? Senão eu não faria papel de besta, vindo falar aqui à toa, né? Só falando por falar, entuchando conteúdo à toa em vocês para falar que eu quero monetizar. Não. Eu me preocupo de verdade em trazer conteúdos realmente relevantes. Às vezes eu vou falar só de Bíblia, às vezes só de psicologia, mas no final é para o nosso crescimento. E hoje eu preciso falar com você sobre a gente se mover. Eu tenho falado o mês de abril todinho sobre atitude, aprendermos a priorizar, tomarmos as nossas atitudes em direção à vontade de Deus, nós entendermos o nosso propósito e avançarmos, abandonando um padrão de perfeccionismo que nos paralisa. E hoje nós vamos falar sobre planos e sonhos. Então, eu tenho um desafio para você. Fica comigo até o final. E se você já está gostando do tema desse mês, faz um favor, não é inscrito? Eu vou te dar aqui, 5 segundos para você se inscrever e ativar esse sininho. E depois você vai fazer o seguinte, você vai me achar lá no Instagram, @leticia.erdi. E você já vai me dar o seu like, pela fé no Filho de Deus, porque ele é o dono desse canal. Então se ele mandou falar, vai ser bom, vai ser edificante, eu tenho fé em Deus que vai. Então já curte também pela fé. Porque eu tô aqui, uma gracinha, morrendo de fome. Eu e o Lucas, a gente tava aqui comendo umas batatinhas, né, no intervalo que já gravei o vídeo da semana passada, tô gravando dessa semana agora. E aí eu tava ali curtindo uma batatinha murcha, Lido. Por favor, as batatinhas às vezes são murchas. E a coquinha tava bem geladinha, muito obrigada. Já fez tudo que você precisava fazer? Depois, Deus vai colocar no seu coração uma pessoa para você compartilhar esse vídeo. Então, seja correspondente à vontade de Deus e manda para quem você lembrar que precisa. Se você não lembrar de ninguém, é para você. É isso, porque foi para mim também. Porque nós vamos falar o seguinte hoje. A Bíblia é muito clara de que Deus é um bom Pai que abençoa, que galardoa aqueles que o buscam. O Senhor deseja fazer coisas lindas nas nossas vidas. E durante muitos versículos na Bíblia, nós vemos de uma forma muito esclarecida que o Senhor quer que nós compartilhemos com Ele os nossos planos. Nós devemos orar pelos nossos planos. Nós devemos consagrar os nossos planos, porque eles darão certo. Só que eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes nós não compreendemos o que isso quer dizer. E ao invés de nós esperarmos que Deus abençoe os nossos
planos, nós acreditamos que o que está na Bíblia é que Deus abençoará os nossos sonhos. Mas não, isso não é verdade. E eu vou começar este vídeo aqui te contando uma experiência pessoal. No ano passado, na segunda metade do ano, não vou saber quando que foi, mas eu me lembro exatamente o que eu estava fazendo. Eu estava arrumando meu quarto. Gente, muito Marta, muito prazer. Marta, total. Deus fala muito comigo enquanto eu tô arrumando casa, porque eu não sossego mesmo. Então Deus vai lá me buscar nos meus afazeres pra eu, né, ter um tete a tete comigo. Eu sou Maria de manhã, tá? Eu acordo, vou pros pés, tiro meu momento devocional. Todo mundo aqui sabe, eu não começo meu dia sem o meu devocional. Mas eu tô sempre fazendo alguma coisa. Então Deus às vezes tem que me achar lá no meio dos meus compromissos mesmo, das minhas tarefas. E eu me lembro de estar dobrando roupa. É verdade esse bilhete. Eu tava dobrando roupa, arrumando o quarto. E o Espírito Santo falou pra mim o seguinte... Eu espero que você creia, porque vai precisar de fé para acreditar nisso daqui. E o Senhor falou para mim, Letícia, sabe por que as coisas não estão dando certo para você na sua vida? Eu parei. E ele falou assim, porque o meu compromisso está com os planos. Eu abençoo planos. Eu não abençoo sonhos. Porque os seus sonhos, eles estão num lugar abstrato, eles estão num lugar imaginário. Mas, uma vez que você decide vivê-los, você traz eles para a realidade. E é com isso que eu me comprometo, com aquilo que você decide que vai fazer. E eu ajoelhei na mesma hora, na beira da cama. E eu fiquei ali, eu falei, Senhor, eu não sei o que eu faço. E nessa hora, o Espírito Santo me trouxe tanto esclarecimento e eu vi a minha vida diante dos meus olhos. Eu vivendo conforme as circunstâncias, eu vivendo conforme a maré. Então, se a maré tá alta, uau. Se a maré tá baixa, eita. Então, o que acontecia? Sempre sou eu reagindo à vida, esperando que as coisas aconteçam, esperando que o Senhor abençoe os meus sonhos. Mas a Bíblia, ela é extremamente clara sobre a consagração dos nossos planos. E nós vamos abrir Provérbios 16 na sua Santa Bíblia de papel. Se você me vê aqui, eu quero que você crie o condicionamento de viu que tem vídeo meu, você vai pegar papel, caneta e uma Bíblia. No nome de Jesus, porque você possivelmente está me assistindo pelo YouTube ou me ouvindo em alguma plataforma de podcast. E eu não quero que você saia daqui. Você vai ficar comigo até o final. Portanto, Provérbios 16, versículo 3 e versículo 9, diz assim, versículo 3, confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Versículo 9, é da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige nossos passos. Eu vou ler de novo para fixar. Confie ao Senhor tudo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. É da natureza humana fazer planos, mas é o Senhor quem dirige os nossos passos. Quando nós estamos falando de sonhos, nós não estamos falando de planos. No mês de janeiro ou dezembro, eu já nem lembro mais porque é tanto vídeo aqui nesse canal, glórias a Deus. Eu vou deixar linkado aqui, eu vou falar que é o seguinte, eu falei nesse dia dos sonhos, assim, gente, isso aqui é parte 1, vai ter parte 2 não sei quando. Hoje é a parte 2 do vídeo dos sonhos. Pois é, exatamente isso. Então a gente vou deixar linkado aqui para você assistir depois o que eu falei no primeiro vídeo. Mas sonhos não são planos e planos não são sonhos. Então, quando a Bíblia fala de plano, ela não está falando sobre a nossa capacidade de sonhar. O que são sonhos? São desejos, coisas que nós almejamos, que nós queremos muito e que está no campo do abstrato. Biblicamente falando, o sonho ele pode ser uma inspiração, uma visão, um desejo que o próprio Deus vai plantar nos nossos corações. E eles são válidos, tá bom? Nós temos vários exemplos de sonhos na Bíblia. Nós temos José,
que foi movido por um sonho. Nós temos Daniel, que interpretava sonhos. E nós temos que ter em mente que aquilo que a Bíblia promete abençoar, que nós acabamos de ler aqui em Provérbios, são os planos que são consagrados. Não são quaisquer planos. Não é, tô planejando aqui na minha cabeça que eu mudo no ano que vem para os Estados Unidos e seja o que Deus quiser. Aí Deus fala assim, eu mesmo não tenho nada a ver com isso. Você não me consagrou, você nem veio a mim e agora você está planejando aí com base nas suas vozes da sua cabeça. Não. Deus vai se responsabilizar por planos que são consagrados a Ele. E o que precisa ficar na nossa mente é que os planos consagrados são aqueles sonhos que nós tiramos do campo das ideias. Agora, não, os sonhos, eles vão habitar nesse lugar da mentalidade, da abstração. Agora, os planos, não. Eles saem desse lugar da abstração e ele vai começar a fazer o quê? Com que eu me mova, ou seja, uma ação com fé e intencionalidade. Isso aqui tem que ficar muito claro, porque agora, psicologicamente falando, nós temos o desejo e nós temos um comportamento operante. E você tem que entender o seguinte, o fato de eu querer muito algo não é suficiente para me fazer aquilo. O Lucas está aqui, falando para mim que vai voltar para academia já tem não sei quanto tempo, né, Lucas? Tá aqui fazendo assim, não sei da onde, que só subiu foi a barriguinha mesmo. E aí, eu ouço o Lucas falando que eu preciso voltar pra academia, Letícia, você está certa. Lucas, quantas vezes já mandei voltar pra academia? Umas 1.000 milhões de vezes. Eu olho pro Lucas e eu falo, você precisa ir pra academia, né? Porque o Lucas, pra ajudar, ele tem tendência a glaucoma. Esse filho de Deus, ele sabe dessas coisas. Ele tá me chamando de fofoqueira aqui. O problema é dele. Mas por que eu tô falando isso? Porque é um exemplo perfeito, desculpa ali, Lucas, mas é um exemplo perfeito que mostra que o fato de eu saber e de eu desejar não significa que eu tenho força de movimento o suficiente para fazer aquilo. E isso porque existe uma coisa muito engraçada que acontece no seu cérebro. Eu sempre gosto de explicar que o cérebro é o órgão que está aqui dentro, que você não vê, mas você tem, está dentro dessa caixa craniana e existe esse ambiente virtual chamado mente. Agora, aquilo que acontece na sua mente muitas vezes pode ser interpretada pelo seu cérebro como uma realidade. Eu sempre falo aqui, vou até deixar aqui linkado também, que você não deve confiar em tudo que pensa, porque os seus pensamentos te enganam. Você não deve ser regido pelas suas emoções, porque as suas emoções, elas te enganam. Mas é maldade? Não, é o seu cérebro que processa aquilo como uma verdade. Agora, uma vez que isso acontece, isso quer dizer que o fato de você sonhar muito pode gerar hormônios, tipo dopamina, serotonina suficiente, que são para o seu cérebro como se aquela vontade sua estivesse se concretizando. Só que a vida real depende de movimento. Porque uma vez que a sua mente, ela sonha sem planejar e o seu coração começa a desejar sem agir, o que isso faz? Eu abro espaço para viver uma vida de frustração. A percepção de felicidade está relacionada com a minha capacidade de olhar para trás da minha vida e ver que eu estou vivendo um propósito. Gente, o que é propósito? Propósito é ação, propósito é movimento. Deus me fez com o propósito de ser um missionário. Eu estou me movendo em missões. Deus me fez com o propósito de ser médico. O que eu tô sendo? Eu tô sendo médico. Então, toda vez que eu não me movo, ou seja, eu desejo, não faço nada, e eu sonho, mas não planejo, eu abro espaço para uma vida, isso mesmo, você é muito esperto, uma vida infeliz. Uma vida bem na sem gracinha, uma vida frustrada, uma vida fracassada, porque sonhou e não fez nada de nada. É isso aí. E aí, você fica esperando o Senhor abençoar os seus sonhos, né? Igual, eu tava estudando sobre isso, eu fiquei pensando. Assim, nossa, tem gente que, né, Deus mesmo criou o universo.
Deus deu seu filho para resolver o problema do pecado. Deus libera uma palavra profética, igual eu falei no vídeo da atitude, vou deixar linkado aqui também, que a palavra profética, ela não pode ser o destino final, ela é o ponto de partida, ela é a base por onde caminham os meus pés. Então, Deus liberou uma palavra profética e ao invés de eu me movimentar com intencionalidade em cima dessa palavra, sabe o que eu espero? Eu espero os anjos descerem e fazerem tudo que eu preciso fazer. E eu fico mesmo na frente da televisão, sentada no sofá, só esperando o anjo vir com a bandeja quentinha de prato de comida assim, a comida que eu amo comer é lasanha. Ó, mas eu não sou muito da lasanha, não. E ele chega assim e fala assim, toma aqui, Letícia, sua lasanha, quentinha. Inclusive, toma aqui também uma papelada da empresa que o Senhor falou que você teria e do carro que o Senhor falou que você conquistaria. Eu tô falando de bênçãos materiais que é mais fácil de vocês compreenderem, mas olha, a sua agenda de pregação tá aqui. Olha, dona Letícia, eu já ganhei 1000 almas pra você no seu nome, viu? E a gente não executa nada, porque a gente fica esperando Deus abençoar os nossos sonhos. A gente não planeja nada, nada acontece, Deus abençoa o quê? Deus nos convida a uma vida de movimento intencional em cima da palavra que Ele liberou desde a fundação dos tempos. Letícia, de onde você tira isso desde a fundação dos tempos? Ora, a Bíblia nos diz, nós fomos criados para as boas obras que Ele de antemão preparou para que nós vivêssemos nelas antes da fundação dos tempos. Eu sempre falo que você se encaixa perfeitamente no seu chamado, porque o chamado de Deus é a forma da sua existência. Primeiro Ele estabelece o chamado, depois Ele criou você. Se a gente voltar um pouquinho no texto que a gente acabou de ler, de Provérbios 16:3, que diz na tradução literal o seguinte: entrega ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos / planos serão estabelecidos. O texto está dizendo o seguinte: transfere para Deus o peso das tuas ações, consagrando o que você faz. E então, os planos que estão no seu coração e na sua mente serão firmados, estabelecidos, conduzidos com firmeza. O que isso quer dizer? A bênção de Deus não está prometida para a sua intenção, para aquilo que está no seu coração, na mente, no seu coração, nos seus sonhos. Não. As bênçãos, elas estão para ações concretas que são consagradas. Se eu estou transferindo para Deus o peso das minhas ações, o que isso significa? Significa que eu estou me movendo, eu estou fazendo e eu estou consagrando para Deus o fruto do meu trabalho. Deus, eu estou fazendo isso. E porque eu estou fazendo e clamando ao Senhor por misericórdia, porque eu estou me movendo e trazendo o Senhor. Eu me movo com o Senhor e eu não me movo sem o Senhor. E quando eu me movo, eu convido o Senhor para me mover, se mover junto comigo. E Deus me convida para me mover junto com Ele. Se o Espírito habita em mim, eu não sou dirigida por demônios. Eu sou dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E o que acontece? Ele se move, eu me movo. É uma sincronia. Então, eu estou operando, eu tenho um comportamento operante, eu estou atuando e eu estou consagrando ao mesmo tempo, os meus planos são estabelecidos. Não são os meus sonhos, porque Deus não tem compromisso com o campo das ideias. Deus não tem compromisso com o campo da abstração. O Senhor, quando Ele vai fazer todas as coisas, o que Ele faz? Façamos. Façamos. Que haja, Ele tá criando, Ele não para. O desejo do meu coração era que houvesse um homem na terra, Lucas. Deus não tá falando lá com o Pai, né? Tá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que eu sonho com um homem para essa terra. Eu acho que eu sonho com Adão aqui. Eu acho que eu sonho com um papagaio. Não! Deus, Ele tá se movendo porque Ele sabe que existe um plano que precisa ser estabelecido. E sabe o que Ele faz? Façamos! Existia uma visão clara de propósito e de objetivo. Eu passei o mês de abril todinho falando sobre propósito, objetivo e tomada de atitude. Se eu sei qual é o propósito, se eu sei a ordem de Deus para mim, gente, eu não preciso ficar aqui sonhando com ela, eu me movo nela. O sonho, ele é abstrato e ele é emocional. O plano, ele é concreto e ele é estratégico.
O sonho, ele é uma inspiração. O plano é uma organização. O sonho pode vir de Deus. Agora, para que haja um plano, precisa de uma decisão humana. A Bíblia vai dizer que o Senhor inspirava José com sonhos. O que José fazia? Ele se movia com sabedoria. Ele chegou na casa de Potifar e ele foi um escravo excelente e a mão do Senhor estava sobre ele. Ele foi para a cadeia e a mão do Senhor estava sobre ele porque ele era excelente em tudo que ele fazia. Ele não foi parar na cadeia lá, meu Deus, e ficou esquecido assim, dormindo e reclamando da vida. Não, ele operava. Jacó recebe uma promessa de Deus e ele vai para casa do seu tio Labão. E olha, Jacó foi muitas coisas, mas uma coisa que Jacó não foi preguiçoso e vagabundo. E esse cara trabalhou 14 anos sem parar. Jacó, ele era um cara estratégico e Deus abençoava o esforço do trabalho dele. O sonho não exige ação. O plano exige ação prática. O sonho precisa ser discernido no espírito. O plano precisa ser estruturado. O sonho está na mente e no seu coração. E o plano, ele deve estar na sua agenda para ser executado. Entenda uma coisa, sonhos são semente e os planos são a lavoura organizada. Eu vou comprar a semente, eu vou comer da semente sem plantar? Não. Eu preciso de terra, eu preciso de arar a terra, eu preciso de cuidar da terra e tudo mais. Então, os sonhos são as sementes que me possibilitam ter uma colheita. Adianta eu ter um plano se eu não sei sobre o que eu quero planejar? Não adianta. Mas adianta eu ter um sonho sem um planejamento? Não. Aí eu tenho frustração. Deus abençoa, nesse caso, o quê? O campo plantado e não a ideia da plantação. Salmos 37, versículo 23, diz o seguinte: o Senhor confirma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. O Senhor confirma o quê? Os pensamentos? Não. Os desejos? Não. A intenção? Não. Deus confirma os passos, uma ação, não os pensamentos. E a conduta, e não uma intenção de conduta. Deus, ele pode, gente, inspirar os nossos sonhos, e ele faz isso. Muitas vezes eu comecei a entender que eu era dirigida pelo Espírito por meio de desejos que surgiam do nada no meu coração. Do nada! Inclusive, por exemplo, o grupo que nós vamos fazer grupo de estudo devocional consagrando minha identidade ao Senhor foi um desejo que rompeu no meu coração. O que eu fiz? Saí fazendo? Não. Porque poderia ser na minha carne também. O que eu fui fazer? Eu fui orar buscando discernimento. Então, eu fui apresentar, eu fui fazer o quê? Consagrar uma ideia. Primeiro de tudo, pedir discernimento sobre aquilo, para estruturar um plano para que ele pudesse sair do papel. Então, o Senhor, ele pode sim plantar inspirações no seu coração, mas o que ele vai corresponder mesmo são os seus planos consagrados. Isso quer dizer que tem que ter organização, esforço, persistência, fé prática, fé em ação, fé em movimento. Não é só falar, eu creio que Deus pode. Não. Deus pode, então eu vou fazer. E ele vai prover. E, sobretudo, disposição para obedecer. Deus me deu um direcionamento. Deus plantou no meu coração um sonho, um desejo. Eu preciso obedecer e tomar uma atitude. Deus poderia, ele se encarregar de tudo. A Bíblia diz, meu é o querer, meu é o efetuar. Ou seja, tem coisas que Deus não pode fazer? Não conheço. Deus faz o que ele quer, porque ele é Deus, ele pode fazer tudo. Agora, a Bíblia diz que a terra, Deus deu o governo da terra aos homens. Vou deixar linkado isso aqui também para vocês, a referência desse versículo. Então, a terra está no domínio de quem? Dos homens. De quem que é a responsabilidade de fazer acontecer? Nossa, com a ajuda de Deus. Deus, ele entra com todo o poder, onipotência, onipresença, onisciência que ele tem. E ele nos convida a cooperar com a sua ação, porque a terra é de quem?
é nossa. A gente não pode esperar que Deus desça. Eu já falei isso daqui. Mas assim, gente, quando eu era criança, eu vi os irmãozinhos na igreja orando, Senhor, faz a sua obra. Eu acho que Deus falou assim, ó, você tá de palhaçada com a minha cara, mas eu vou fazer a minha obra. Eu já fiz a minha obra, amor, já mandei Jesus. E Deus não vai tratar os seus filhos como as crianças mimadas. Isso quer dizer que Deus não vai me dar nada porque Ele acha que eu sou bonitinha, que eu mereço. Não, Ele quer que eu amadureça e seja aperfeiçoada no seu poder. Então Ele vai me levar para os lugares onde eu vou ser o quê, gente? Sempre fala isso aqui, desafiada. Desafiada a me mover numa fé prática. Letícia, olha, já entendi que é comigo, tô passando uma vergonha aqui, eu tô acomodada, você tem razão, sabe? Eu fico esperando o anjo daqui descer com a bandeja, com tudo pronto na minha frente, assim, e aí é comigo esse bilhete. Eu trouxe pra você 5 dicas bem simples pra você começar a se mover. A primeira dica que eu acabei de falar, você talvez não tenha percebido, anote o seu sonho e ore sobre ele. Quando você perceber que algo nasce no seu coração, você precisa ter discernimento para saber se aquilo é da sua carne ou se aquilo é da parte de Deus para você. Eu tenho um vídeo aqui que é parte 1, parte 2, então eu tenho 2 vídeos, né? Olha, eu maravilhosa contando lindamente, péssima, que eu falo sobre conhecendo e desejando a vontade de Deus. No primeiro vídeo eu explico qual é a principal vontade de Deus para sua vida e na segunda parte eu vou explicar como você pode conhecer a vontade não revelada de Deus para sua vida. Então eu não vou falar aqui sobre isso, tá certo? Agora, o que eu posso dizer é o seguinte: você precisa anotar o seu sonho e orar sobre ele para ter discernimento. Ai, me deu um sonho aqui de trair a minha esposa. Amor, mão na sua cara. Não tem o que falar. Tudo aquilo que não estiver em convergência com a palavra de Deus, abandona mesmo, porque ou está sendo plantado pelo inimigo. Ah, isso aqui que eu acho. Pega suas coisas, vai embora, abandona sua família. Você não precisa nem orar. Você pode já de cara repreender no nome de Jesus, porque isso é do mal para você. Agora, sonhos que estão sendo alinhados com a vontade de Deus, revelada, que está aqui para sua vida. Por exemplo, nossa, eu tô sentindo uma vontade aqui no meu coração de falar de Deus. Eu vou orar sobre isso. Eu vou orar, Senhor, o Senhor quer mesmo que eu fale da sua vontade, né? Da sua verdade? Não precisa, né, amor? Então, coisas óbvias. Pode ir, que é Deus que está mandando fazer mesmo. Agora, Letícia, surgiu um desejo no meu coração. Por exemplo, o projeto que eu tô falando que vai rodar aqui no canal. Senhor, o que eu vou fazer é sério. Eu vou mexer com a identidade das pessoas, com o trauma das pessoas. Senhor, eu me sinto muito pequena para isso. É um assunto que eu vou precisar do seu espírito. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu me sinto muito compelida a me mover nesse projeto. Me mostra se isso está no seu coração. Eu não quero me mover pela minha carne e pelo meu coração que é enganoso. Então me revela a sua vontade. Transforme o seu sonho num objetivo mensurável. Eu gosto do pastor David Paul Yang-Shu, que é o pastor maravilhoso da Coreia. Ele já dormiu no Senhor, ou seja, você que está chegando agora não sabe o que significa, ele faleceu mesmo. Então, o pastor Shu, ele falava o seguinte: nós temos que ter orações específicas. Não adianta você falar assim, eu tô pedindo por um varão. Faz uma lista, amor. Como que é esse varão? Como que você imagina que é o varão que você tá orando ao Senhor? Lucas, você já fez a lista da sua varoa? O Lucas fez assim, ó, já tá com a listinha dele, já tá consagrando. O Lucas já tem um plano. Qual que é o plano pra você conhecer essa menina, Lucas? O Lucas vai na igreja, no culto de jovens. O Lucas, ele tá envolvido nas coisas. O Lucas sai. Ele não vai conhecer essa menina de casa. Tem que ter uma estratégia. Você tem que estar aberto pra acontecer alguma coisa. Então, você tá pedindo um carro? Que carro que é? Ou assim, ou qualquer carro. Não, Deus não tem qualquer carro, amor. Carro tem cor, carro tem marca, tem montadora, tem modelo, tem ano, tem estilo de motor. Qual é o carro que você quer? Qual é o emprego que você quer? Qual é a faculdade que você quer? Pega isso e transforma num objetivo mensurável. Por exemplo, Letícia, eu quero abrir um salão. Eu falei da Dona Neide no vídeo da semana passada. Dona Neide quer abrir um salão. Eu quero abrir, Senhor, um salão até dezembro de 2025, com foco em cacheadas. Eu agora
trouxe um objetivo mensurável. Não, Senhor, eu quero ser uma especialista em loiras até janeiro de 2026 e estar com o meu salão aberto até lá. É um objetivo mensurável que é mais fácil de você controlar. Ou então você fala assim, não, mas eu quero abrir lá na Quinta Avenida de Nova York. Você tem inglês? Você tem passaporte? Você tem condição? Você tem finança agora pra ir fazer essa viagem? Deus pode operar um milagre. Mas o que você vai fazer sem inglês lá na Quinta Avenida de Nova York, né? Não dá certo, não é um objetivo realista. Então, traga o seu sonho para um objetivo mensurável. 3. Pega esse objetivo e divida em etapas. Ninguém começa a escalar a montanha pelo topo da montanha. Você começa a escalar a montanha pela base da montanha. Isso quer dizer que nós vamos andando de passo em passo por etapas. Então, Dona Neide quer ser uma cabeleireira de cacheadas. Ótimo! Dona Neide tem o curso das cacheadas? Não tem. Então, primeira coisa, fazer os cursos. Dona Neide já comprou os equipamentos iniciais para cuidar do cabelo das cacheadas? Não comprou. Dona Neide já decidiu onde vai ser esse salão? Vai ser um salão físico ou ela vai atender na casa das pessoas? Eu vou fazer salão físico. Tá certo. Você já tem o curso, você já tem os equipamentos. Dona Neide, você já foi visitar as salas para você alugar? Já decidiu o nome do seu salão? Olha quantas etapas que compõem. A Dona Neide abriu o salão dela. Então não basta, nossa, imagina ela conversando, Letícia, sabe o que é? Meu sonho era ter um salão e atender cacheadas. E aí, Deus que deu esse sonho pra ela, da profissão dela, e ela tá fazendo nada, aí Deus queria usar ela e Deus não pode usar ela. Por quê? Porque ela não tá lá assim pedindo, Deus, abençoa o meu sonho de ser cabeleireira. Aí Deus fala assim, não tem impacto com isso não, amor. Porque você não consagrou pra mim, por que você não transformou isso em plano? 4. Ponha um prazo. Sim, você tem que ter um prazo e você tem que fazer um compromisso. Quando eu abri o canal, em setembro do ano passado, eu abri o canal e vambora. Eu não tenho compromisso nenhum disso aqui. Gente, isso é verdade mesmo, é o jeito que eu falo, mas eu tô falando uma verdade. Eu achava que eu só tinha que obedecer. É Deus que me deu um canal, Ele que quer que eu faça o vídeo, Ele que se encarregue. Aí... que vergonha. Eu conto minhas vergonhas. Tá vendo, Lucas? Não é só você que eu fico expondo. Eu me exponho também. Eu tava lá em dezembro pensando sobre os conteúdos do canal pra 2025 e eu sentia no meu coração que ia ser diferente. E eu tava lá no final do ano, antes do Natal, e eu tava escrevendo algumas ideias. E o Espírito Santo falou bem assim no meu coração. Você vai fazer absolutamente tudo que estiver ao seu alcance para que esse canal dê certo. Eu só vinha, orava, gravava um vídeo e postava. Não que eu fazia de qualquer jeito, mas na minha cabeça acontecia o seguinte: a obra é do Senhor, Ele que se encarregue para fazer a obra dele. E o Espírito Santo falou assim, não, neguinha, eu te chamei, eu te dei uma ordem, mas a sua parte você vai fazer ela 100%. Portanto, tudo que te depender de você, foi exatamente essa palavra que eu ouvi do Espírito. Tudo que depender de você para esse canal acontecer, faça. O que aconteceu em janeiro? Nós tiramos umas ferinhas aqui no canal nas primeiras semanas e eu fui planejar o ano. Então eu tenho metas, eu tenho objetivo, eu tenho uma missão, eu tenho valor para esse canal. Eu tenho uma perspectiva de onde eu quero chegar. Por quê? Porque eu entendi que esse é o meu plano. Deus colocou um sonho no meu coração que era o que eu queria para mim mesma? Não, eu não queria ser criadora de conteúdo. E depois eu descobri que eu nasci para ser criadora de conteúdo. Eu nasci comunicadora. Mas agora que eu entendi que o sonho é dele e ele plantou em mim, no meu coração, esse desejo, então agora eu tenho que tangibilizar. Eu tenho que trazer isso daqui para o campo da realidade, porque é disso que eu vou dar conta. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus, no final, de todas as coisas, e o Senhor vai falar assim, e aí, o que você fez com a vida que eu te dei? Nossa, Jesus, sabe o que é? Eu sonhei tanto.
Nossa, eu tinha vários sonhos, sabe? Aí Deus falou assim, mas o que você fez? Ai, Jesus, eu sonhei muito. Nossa, eu sonhei tantas coisas. Eu sonhei com o ministério do Senhor. Ai, eu sonhei em salvar almas pro Senhor. Eu sonhei, Senhor, em colocar a mão nos enfermos pro Senhor. Eu sonhei em ser uma cabeleireira de cacheada e ia falar do seu evangelho curando aquelas mulheres feridas. Sonhei muito, Deus. Aí Deus vai falar assim, então, não sei o que você tá fazendo aqui, amor. Porque você não fez nada pra mim. Fazer mesmo, nada. Então, obrigada. Não te conheço. Não te conheço. O que você fez? Eu te dei todo o poder, toda a autoridade. O que você fez com isso? Nem em mim você confiou, né? Porque ainda foi um incrédulo, porque eu te falava pra ir e você não me obedecia. O nome disso é ateu funcional. Coloque prazo e estabeleça um compromisso. Mas não é do trabalho. Pois é. Mas tá sentindo que você precisa cuidar da sua saúde? Quer ser mais definido, mais magrinho, ser mais saudável? Coloque um compromisso consigo mesmo. Quer ter uma autoestima melhor? Sabe o que é, Letícia? Eu queria mesmo me tornar uma pessoa melhor. Às vezes, gente, a gente sonha em ser melhor consigo mesmo. Eu tô falando de coisas que são mais físicas e materiais, porque é mais fácil de entender, mas às vezes o nosso sonho é que a gente se resolva com nossos ciúmes, com a nossa fofoca, com a nossa mentira. Crie planos para isso. Crie um compromisso consigo mesmo para isso. Olha, Letícia, eu preciso perder 30 quilos. Como você vai fazer isso? Perdendo 30 de uma vez? Não, perdendo um por um. E eu quero perder 10 quilos até o final do ano. Nossa, mas eu vou levar 3 anos para emagrecer. É melhor levar 3 anos e emagrecer no final de 3 anos do que você colocar no final do ano. Não, até mês 9 eu perdi 30 quilos. Aí você não perdeu um. Objetivos mensuráveis reais, com compromisso e prazo definido. Última dica simples. Gente, tudo dica simples. Você não precisa comprar nada para fazer isso daqui. Grava na nossa cara. Consagre o processo e não o resultado. O resultado, ele aponta o sonho do seu coração. O processo é o plano em execução que você consagra a Deus. Deus, ele tem comprometimento com planos consagrados. Peça que Deus abençoe os teus planos. É da natureza humana estabelecer os planos, mas tudo está na mão do Senhor. Ou seja, o Senhor nos fez para planejar. O Senhor nos fez para executar. Eu falo, gente, que preguiça tem nada a ver com Deus. Falta de movimento tem nada a ver com Deus. Tô lembrando de vários vídeos que eu já gravei esse ano aqui, falando, será que você já fez de tudo para mudar mesmo? Será que você não tá aí? Senhor, abençoa o meu sonho de mudar. E você não faz porcaria nenhuma. Sabe? Não sabe estabelecer suas prioridades, não toma uma atitude. Deus é um Deus de movimento. Preguiça não combina com Deus. Você vai me desculpar. Se você tá muito preguiçoso, você tá parecendo outra coisa. A gente é muito bom pra pedir casa, dinheiro, carro, saúde, amigo, mulher, filho e namorado e o que você quiser pedir. A gente é muito bom pra pedir bênção, mas a gente não pede sabedoria. Tiago vai dizer, quem não tem sabedoria, você não é obrigado a nascer com sabedoria, mas quem não tem, percebeu que não tem, peça, porque Deus dá a todos e em nada prospera. Ou seja, Deus faz questão que os filhos dele sejam sábios. Sabe por quê? Porque ele é sábio. Então, se ele quer que a gente seja testemunha dele, ele vai dar sabedoria pra nós, pra sermos testemunhas dele. Mantenha a sensibilidade. Foi o que eu falei no vídeo da live 2 semanas atrás. O bom samaritano, ele tinha a sensibilidade para parar e ajudar ao próximo, mas ele sabia que ajudar ao próximo não era o objetivo daquela viagem. Então, naquela viagem, ele tinha um destino final. Ele para, sim, ele dá uma pausa, ele resgata aquele homem no caminho, ele deixa na estalagem sob cuidado e ele vai embora, mantendo sensibilidade, ajustando a rota dele. Nós precisamos ter discernimento entre sonhos e planos e orar em todo o tempo, pedindo orientação e planejando com sabedoria. Deus, ele não habita no campo da abstração. Deus é espírito, ele não é abstrato, tá bom, amor? E ele abençoa os planos que são consagrados a ele. Isso quer dizer que nós temos que sair do campo da intenção e entrar no campo da ação.
O que você sabe aí que está no seu coração e que você está no espírito do perfeccionismo, no espírito da inércia? Você está no espírito da falta da prioridade. Tô retomando o mês todinho. Tá achando que servir o outro é viver pro outro, a partir de agradar o outro, da afirmação do outro. Igual o bom samaritano lá, ele sabia quem ele era, ele sabia o destino dele, ele serviu o outro em amor, mas isso não parou o propósito dele. Tem gente que tá aqui abandonando a vida porque acha que tem que viver para servir. Quer dizer, né? Você vive para servir, mas não vive para agradar, não vive na dependência. Tem gente aqui que se anulou porque, mas o que vão pensar de mim? Deixa no meio do caminho. Falei isso aqui no dia da live. O Espírito Santo falou no meu coração: quem não caminha com você não tem acesso ao seu coração. Fecha essa porta. Tudo a respeito dos vídeos de abril, tudo são conteúdos que eu apanhei do Senhor, e eu falo muito das minhas experiências com o Senhor da minha época de divórcio, mas eu posso te garantir, sem medo de errar, que todas as experiências que eu trouxe em abril, todos os conteúdos que eu trouxe em abril são conteúdos de 2025 para minha vergonha. Para minha vergonha, o Senhor já abriu o ano me falando: você vai ter que aprender a ter prioridade. Você vai ter que aprender a ter atitude, Letícia. Você é muito boa para tomar atitude em umas coisas, em outras você deixa passar. Para minha vergonha, o Senhor me falou, foi em janeiro: quem não caminha com você não pode ter acesso ao seu coração. Fecha essa porta. Para minha vergonha, o Senhor teve que me falar: você tá muito arrogante, porque você tá achando que você dá conta de tudo sozinha? O que é esse perfeccionismo? Perfeccionismo com seu canal. A Nath que me deu uma bifa na cara. E essa arrogância de você achar que você tem que ser perfeita criando conteúdo, você não vai errar, e que você tem que dar conta de fazer 2 vídeos por semana pro seu canal ser bom e ser relevante? De onde foi que você tirou isso? E só no ano passado que o Senhor falou assim: eu vou tirar, vou abençoar os seus planos, não os seus sonhos. E aí em dezembro eu ouvi aquilo: faça o que você tem que fazer. E aí esse ano o Senhor falou assim: quais são as metas do seu canal? Qual é o planejamento do seu canal? E eu tô aqui compartilhando com vocês, pegando na mão de vocês para caminhar junto comigo. Não é porque eu sou melhor, é porque talvez eu consegui dar 1, 2 passos na sua frente e eu tô vendo que você tá parado. O Senhor vai estabelecer os seus planos e não os seus sonhos, porque os seus planos revelam a disposição do seu coração em obedecer ao Senhor. Eu não sei contra o que você tem lutado, mas eu quero orar por você. Senhor Deus, eu oro nessa hora para que, assim como o Senhor me alcançou e o Senhor tem me encontrado diariamente, que o Senhor alcance e encontre quem está assistindo esse vídeo. Pai, eu não sei qual tem sido a requisição dos céus a respeito dessa vida. Eu não sei quais são as inspirações, as aspirações que o Senhor tem plantado nos nossos corações, nos corações desses que estão me assistindo. Mas eu sei que de uma certa forma, se essa pessoa está aqui no canal, é porque ela não tem se movido em graça, ela não tem se movido em ousadia e muito menos em coragem, ela não tem se movido em obediência, ela não tem se movido de jeito nenhum. E tudo aquilo que essa pessoa tem feito, Senhor, muitas vezes é dar desculpa de como ela não é boa para se mover. E como ela desejaria estar vivendo uma vida diferente, mas fato é que tudo que essa pessoa que está me assistindo, tudo aquilo que ela precisa já foi liberada na cruz do Calvário e ela só não está tomando posse. Pai, no nome de Jesus, eu declaro sobre essa vida nessa hora uma unção de impulsionamento nessa hora. Que o seu Espírito faça aquecer a poltrona espiritual sobre a qual ela está sentada, para que ela venha ser, Senhor, incomodada a se levantar e a se mover em direção aos seus propósitos sobre a vida dela. Pai, que o Senhor venha fazer calar
toda a voz do maligno que vem transvestida de boas ideias, porque nós sabemos que nem toda boa oportunidade é uma oportunidade boa para nós, uma oportunidade que vem do alto para nós. Pai, no nome de Jesus, eu anulo toda a mentira que tem soprado neste século, dizendo que aquilo que nós colocamos nos nossos olhos é porque o Senhor tem propósito para as nossas vidas. Mas nós sabemos que quem prometeu os reinos do mundo para Jesus foi Satanás. Não nos deixe, Senhor, ser tentados por ofertas malignas que estão sendo depositadas nos nossos caminhos diariamente. Pai, no nome de Jesus eu te peço, alinha os nossos pés no caminho que o Senhor colocou à nossa frente. E que nós não venhamos, Senhor, nos mover sem o seu movimento. Mas que assim que a nuvem se levantar, que nós tenhamos coragem para levantar acampamento e nos movermos junto com ela. Não nos deixe ficar aqui, Senhor, gastando a nossa vida em inércia, em desejos, em intenções, quando o seu Espírito nos convida a avançar. Pai, no nome de Jesus, eu repreendo todo bloqueio na mente, todo bloqueio de movimento espiritual na vida de quem está me assistindo nessa hora. E eu declaro que isso fica aqui e que um novo tempo será estabelecido, um tempo de progressão e de avanço. No nome de Jesus. Eu agradeço por você ter vindo aqui e me acompanhado. Quem aqui me acompanhou todos os vídeos desse mês? Comenta aqui qual que foi o vídeo que você mais gostou. Se você tá chegando agora e você ainda não se inscreveu, olha, se ficou até o final, no nome de Jesus, não faz o chato. Tem muita gente que me assiste e não me segue. Então faz o favor, já se inscreve e me conta como você me encontrou. O que você estava fazendo nesse dia que fez você me achar pela primeira vez. E por favor, eu sei que o Senhor pode ter plantado no seu coração uma pessoa para você mandar esse vídeo. Seja responsível, sabe? Se mova. Acabamos de falar sobre o movimento. Manda para ela e fala assim, olha, não vou te falar mais nada, depois a gente conversa só essa menina aí que tá falando. É isso. Eu amo muito você. Muito obrigada por estar comigo aqui no mês de abril. Gente, maio vai estar muito fofo. Não vou contar não, porque eu vou ficar... Eu sempre fico dando spoiler, aí eu vou dar spoiler, eu conto tudo. Mas maio é mês das mães. E tem coisa especial pra você, mamãe. Mamãe espera, mamãe tentante. Tem coisa especial pra você, tá certo? Então vem aqui que a gente vai trazer algumas coisas legais pra você no mês de maio. E em maio nós vamos falar sobre propósito de vida. Então, eu quero muito ter você aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor do Alto vai nos edificar, vai me edificar, vai edificar o Lucas e vai edificar você também. A gente é muito tocado aqui, tá certo? Às vezes o Lucas entra aqui, ó, sai até rodando aqui no mistério. Um dia, se a câmera cair, foi o Lucas que caiu aqui no poder, hein? É isso, um grande abraço, um beijo no seu coração. Eu amo muito você e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!